Oi, poderosa! Tudo bom com você? Eu resolvi fazer esse vídeo contando de uma forma bem breve sobre a história da maquiagem. Eu trouxe esse material porque muitas clientes, amigas e seguidoras, elas dizem pra mim que gostam de maquiagem, mas às vezes acabam não utilizando porque algum familiar, principalmente marido, acabam tendo um certo preconceito. Eu vou mostrar pra você a evolução da maquiagem durante os tempos e como ela está relacionada com a cultura, com a religião e também com o desenvolvimento social. Vamos começar então? Vou falar um pouquinho para você sobre a origem da maquiagem. Antes dela se transformar em um instrumento de valorização da beleza feminina, a maquiagem, palavra que vem do francês maquillage, significa pintar o rosto. Ela teve funções bem interessantes. Como, por exemplo, ela já foi utilizada para espantar insetos e também para diferenciar classes sociais. Atualmente, ela tem o papel de embelezar a mulher. No Antigo Egito, os faraós utilizavam perucas coloridas como formas de distinção social e consideravam a maquiagem dos olhos um ponto de destaque fundamental para evitar olhar diretamente para Ra, que era considerado o deus do sol. A Cleópatra representou muito bem o ideal de beleza daqueles tempos, porque ela era carismática, poderosa e também imortalizou o seu tratamento banhando-se em leite. Ela cobria as faces com argila e maquiava os seus olhos com pó de col, que era um carvão misturado com óleo vegetal ou também misturado com gordura animal. Na era romana, eu achei uma coisa muito interessante que surgiu o primeiro creme facial feito em laboratório. Quem foi o idealizador foi Galeno. Ele misturou água com cera de abelha e óleo de oliva. Vou falar um pouquinho agora para você sobre algumas curiosidades. Na Nova Zelândia, o cosmético ele era usado em rituais para celebrar os seus corpos. Assim como os muçulmanos utilizavam também para enfeitar as mãos com pinturas e também ornamentavam os corpos. Na Índia, eles acreditavam que os rituais feitos com os cosméticos protegiam seus deuses. Ainda nesse período, a utilização dos cosméticos era feita por rainhas, homens, crianças e escravos, cada um com sua especificidade. Para as rainhas, a maquiagem servia também para disfarçar os defeitos do rosto, já que esse ficava muito evidente em razão dos penteados bem ornamentados que elas usavam na época. Os homens, eles usavam a maquiagem como forma de poder, para pintarem os rostos nas batalhas, enquanto as crianças e escravos utilizavam um pó chamado de galena, que servia para protegê-los do sol. Agora eu vou começar a falar sobre a evolução da maquiagem. Na Idade das Pedras, as sociedades primitivas, os homens e as mulheres, usavam extratos de plantas e de animais para pintar-se, além de misturar um pouquinho de terra e pedras. As pinturas não se restringiam somente ao corpo. Assim como os índios de hoje, o corpo também era pintado em ocasiões especiais, como para adorar os deuses, participar de festas, marcar a passagem de fases importantes da vida e também para caçar e ir às batalhas. Na Idade Média, a maquiagem chegou a ser condenada pelo clero. As mulheres que se pintavam eram elas eram acusadas de não aceitarem a aparência que Deus havia lhes dado. E se maquiar, portanto, representava um ato de revolta contra as decisões divinas. A maquiagem também passou a ser utilizada para disfarçar as marcas deixadas por doenças como a varíola. O cosmético ele era feito também de farinha de trigo, talco e giz. Isso acabava obrigando as mulheres na época a usarem máscaras para que a maquilagem não rachasse. Na era renascentista, foi um período em que houve um resgate do desejo e do direito à beleza. O tipo físico ideal da época era uma figura bem pálida e alva, alcançada pela aplicação no rosto e nos cabelos
de um pó branco obtido do caule, do gesso ou do arroz, que daí vem aquela origem que você já deve conhecer, que é denominada que é conhecida como pó de arroz. Nos anos de 1900, foi nessa época que a maquiagem ela foi proibida. As mulheres que usavam eram taxadas como ignorantes e promíscuas. Olha só que absurdo. Nos anos de 1910, começa a surgir o interesse das mulheres em provar o rubor e o pó de arroz, que até então eram utilizados somente pelas damas do teatro. Essas mulheres, elas eram ignoradas e reprimidas pela sociedade. Nos anos de 1920, foi a década em que as atrizes do cinema mudo se destacaram pelo batom vermelho, em lábios bem pequenos e bem desenhados. Elas usavam pouco pó e, de vez em quando, um brilho nas pálpebras. Nessa época já tinha uma visão mais moderna do mundo. Nos anos de 1930, as mulheres utilizavam bastante o ruborizador, que hoje é conhecido como blush. As sobrancelhas eram finíssimas e os olhos bem contornados de preto, com pálpebras esfumadas. Cílios postiços e falsas pintas também estavam na moda, e os lábios ainda eram vermelhos e pequenos, mas já emitiam uma voz sensual nos filmes do cinema falado. É nessa época que as mulheres se iniciam nas carreiras profissionais e passam a ter uma importância social. Nos anos de 1940, os filmes trouxeram o pancake para o mundo da maquiagem. Sobre ele, a mulher usava o rouge, que foi um novo nome que trocaram pelo ruborizador, que é o futuro blush. As sobrancelhas ainda se mantiveram finas, mas desenhadas em um arco pelo lápis. Os batons variavam nas tonalidades de vermelho e ganhavam um pouco de brilho. E a indústria cosmética avançava muito nas pesquisas. Nos anos de 1950, a TV influenciou muito a maquiagem pesada, com bases e pós bem carregados. Os batons e os blushes ganharam tons de laranjas e rosados. Os olhos passaram a ser definidos com delineador no estilo gatinho. Cílios postiços e pintas falsas ainda estavam na moda. Nos anos de 1960, ele foi marcado pela chegada de tons sintéticos e metálicos, delineadores plásticos e enormes cílios postiços. As cores contrastavam com os olhos pesados. Os batons passaram a ficar um pouco mais claros, deixando os lábios muito pálidos. Foi um período de grandes mudanças que começou a surgir. Nos anos de 1970, grandes novidades surgiram, como as bases e as máscaras à prova d'água. A era da discoteca trouxe pós dourados e cintilantes, olhos puxados, esfumados e batons vermelhos com muito gloss. O glamour começa a imperar de forma prática e ágil. É a mulher que sabe o que quer. Em 1980, foi a volta à natureza, que estava relacionado com a simplicidade e o culto ao corpo natural. As sobrancelhas ficaram mais grossas, até com a aparência de não serem feitas. Surgiram os batons rosa claro, cor de boca e transparentes, e as bases antialérgicas. Nos anos de 1990, a maquiagem ela fez uma releitura de todas as décadas anteriores, adaptando-se a cada tipo de mulher, ingênua, futurista, natural, executiva, clássica ou fatal. A mulher tornou-se múltipla, podia adotar vários estilos dependendo da ocasião. E atualmente, a maquiagem é muito mais do que aquele make-up cinematográfico que a difundiu no começo do século XX. Neste início de milênio, do culto à saúde e à longevidade, a maquiagem se transformou em mais um dos cuidados com a pele, com a beleza e com o bem-estar. Então, poderosa, chegamos ao fim dessa apresentação. Espero que você tenha gostado e entendido de onde surgiu a maquiagem. Quero fazer um convite para você também para curtir a minha fanpage.
É só buscar Viver de Maquiagem que você vai encontrar. Beijos e até mais!